Bom dia! Estamos aqui neste dia chuvoso para mais um episódio do Que Livro é Esse? E hoje o nosso convidado especial é o professor Cláudio Alexandre, da UniOeste. Ele, inclusive, foi meu professor na faculdade de hotelaria. Então, deixa eu ver aqui se ele já está para a gente chamá-lo para esta conversa. Bom dia! Bom dia, arrumando os trem aqui. E aí, professor, tudo bem? Tudo bom, senhora Renata? Obrigado pelo convite, senhora Renata Sakamoto. Eu é que tenho que agradecer aqui por ter aceito a nosso desafio aqui. Ó, a Elaine Não. Colombo tá dando um alô aqui pra gente. Eu tenho que conversar com ela, porque dizer para ela que o projeto está de pé. Para variar, vamos inventar algumas maluquices. Conexões logo pela manhã, hein? Que delícia. Essa é a ideia. Desculpa aí, né? Com a sua sócia, foi mal aí. Sim. Então, professor, o papo aqui é bem rápido, serão só 10 minutinhos. Então, vamos lá direto ao assunto. Antes de mais Sim. nada, eu gostaria que você se apresentasse aqui, então nos contasse quem é Cláudio Alexandre de Souza. Uai, Renata, tá, estamos só 10 minutinhos, então assim, é alguém que gosta de estudar, tá? Ou seja, ou minto, eu descobri no doutorado que na verdade eu gosto de aprender, tá? E eu descobri que eu estudo porque eu gosto da sensação, nossa, isso é legal, nossa, isso é diferente. Eu vi alguém falando durante a pandemia em uma live sobre estratégias de negociação, aí eu corri atrás, fiz curso na Universidade de Michigan, comprei livros, fui ler livros, criei um curso, ou seja, então assim, eu gosto da sensação de estar aprendendo. Na verdade, isso acaba resumindo o Cláudio, porque assim, eu estudo por isso, tá? E eu gosto de compartilhar. Eu gosto de dar aula, na verdade, porque eu gosto de estar aprendendo com os alunos, e isso é que literalmente me diverte. Sim, eu cheguei a comentar lá nos meus stories que você foi meu professor na faculdade de hotelaria. Sim, não, e assim, claro, eu sei que eu pego no teu pé, Renata, sempre peguei, tá? Por assim, Renata, você tem que continuar estudando por isso. E no passado eu era muito mais chato, porque assim, eu não sei, eu fico olhando para os alunos, nossa, você pode isso, você tem potencial para aquilo. Então, sempre tive muito orgulho de você, tá, enquanto professor. E por isso que eu fico pegando teu pé, porque eu sei que você pode muito mais. Então, quando você fala, professor, vou fazer isso, fazer aquilo, eu acho graça, eu acho divertido, porque eu acho assim, mas eu tô meio assim. Cara, você tem condições, a questão é meter a cara e fazer. Porque se você olhar para trás, vamos ser honestos, você já fez muita coisa. Ou seja, muito mais que muitos professores e profissionais que estão aí, por ter coragem, ter tido coragem, ter metido a cara, realmente enfrentado o que apareceu na sua frente. Não, e eu sou extremamente grata por todo esse apoio e incentivo aí de todos esses anos. Sim. Mas enfim, vamos aqui ao que interessa. Que livro que você trouxe para nos indicar hoje? Deixa eu ver, eu mostro a capa do livro, fica meio estranho. O Não, nome pode do livro mostrar é. aí, mesmo que Ah, fique invertido. tá. Porque é isso aí. Opa, o livro, eu. O livro é Mas me Empresas conta Feitas, então, qual que é o título? Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Já tô curiosa Renata, para saber. eu desconfio que eu ouvi falar do livro em uma palestra do treinador Bernardinho, tá, de vôlei. Porque o Bernardinho falou um negócio na palestra que ele tinha ouvido nesse livro. O que me chamou, tá? O Bernardinho gosta de estudar, isso todo mundo já sabe. Só que o que me chamou a atenção, porque era um livro de negócios. Um livro de negócios que ele usa, tá? Ele lê muito diferentes áreas para aplicar no vôlei, tá? E aí eu fiquei curioso, porque eu gosto do jeito Bernardinho, por em diante, e eu disse, tá, mas por que esse livro auxiliou o Bernardinho no vôlei? O que acontece, tá? Eu comecei a ler esse livro, aí eu descobri, tá? Esse livro é o segundo que ele fez. O primeiro é Empresas Feitas para Durar. E nos dois casos, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos, porque a ideia era descobrir isso mesmo. O que faz com que as empresas vençam? Quais características são atribuídas ou podemos identificar empresas, claro, que existem até hoje e que são consideradas empresas vencedoras?
E aí ele ganhou uma bolsa, não me lembro qual universidade dos Estados Unidos, durante 5 anos fizeram pesquisa, aí o livro é estranho porque assim, ele apresenta toda a metodologia de pesquisa, só que de uma maneira, claro, eu acho que é de uma maneira leve, para explicar por que essas empresas é que foram selecionadas, sempre comparando empresas do meu setor, aquelas que venceram, aquelas que não venceram, e um caminhão de variáveis para tentar identificar quais eles teriam se destacados, tá? E ele acaba dando isso, tanto é que sim, eu acho que eu li, numa viagem daqui para Belo Horizonte, eu li o livro, acho que em 2, 3 dias. De tanto que eu gostei do livro. Por isso, quando você falou, eu fiquei, que livro, que livro. Eu disse, nossa, a hora que eu olhei para o livro que estava numa pilha ali, eu disse, é esse mesmo. Aí eu já indico para todo mundo esse livro. Eu disse, então agora eu vou aproveitar e falar com ele na rede, na internet. Não, muito legal. Mas tem aqui alguma dica que você pode trazer para gente desse estudo que foi feito no livro? Tem. Tem, tanto é que eu já, o bobinho aqui. Ixi, ficou mudo, professor. Tá. Não, é que entrou uma ligação aqui e agora já saiu a ligação, porque eu saí com a ligação. Oi, estamos... As dicas, tem uma que assim, ó. Pode. Tem uma que eu acabei, eu já fiz até publicação no Facebook, coloquei a página do livro, que ele chama de Paradoxo de Stockdale, tá? Claro, ele conta toda a história. E agora o Instagram nos sacaneou de novo. Sério? Travou. Vamos ver aqui. Vou tentar aceitar ele e inserir de novo. Gente, o professor Cláudio nos abandonou, mas eu já estou aceitando ele de novo aqui na nossa conversa. Oi. Voltamos. Sim. Então, assim, ó, esse paradoxo Stockdale, ele fala o seguinte, tá? Que precisamos enfrentar a realidade nua e crua em relação às coisas das quais não podemos ser melhores e não vamos nos iludir a respeito. Todas as empresas feitas para vencer, não importa quão desesperadora fosse sua situação no início do processo, vencer em sua busca, tá? Em relação a criar um conceito específico naquilo que elas poderiam se tornar a melhor do planeta. Não era a empresa falando assim, eu quero começar a crescer porque eu quero ser a melhor do meu bairro. Não. As empresas colocavam uma meta, eu quero ser a melhor do planeta. E aí elas olhavam e, qual que é a minha realidade? A minha realidade é essa? Ok, então eu vou enfrentar a minha realidade. Não é varrer para baixo do tapete, não é, mas quem sabe isso aqui. Não, essa é a nossa realidade, então como é que nós vamos superar? Essa é a nossa dificuldade, como é que nós vamos superar? E assim, mas a realidade é essa, não temos dinheiro, ok, como é que nós vamos fazer? Não temos um gestor famoso, como é que nós vamos lidar? Não temos a melhor tecnologia do mundo, como é que nós vamos lidar? É assim, então ele deixa bem claro, não é um livro que acabou fantasiando, romantizando gestão. Não, ele diz, a realidade é essa, mas se posicione, descubra no que você quer ser melhor do mundo, e agora sim, olhe todas as possíveis situações, por piores que sejam, que te impedem de ser a melhor do mundo. Cara, e fique dando um passo cada vez. Mas a sua meta, você sabe, é ser o melhor do mundo. E aí, coloca umas coisas assim, você talvez não chegue a ser o melhor do mundo, mas com certeza você vai ser a referência. Porque você está buscando não é ser bom, é ser o melhor no mundo na área que você quer. E aí, logo no começo, ele fala assim, olha, um dos principais pontos é o seguinte, você tem que ter uma liderança nível 5.0, que ele chama. E aí eu falei várias vezes para várias pessoas, porque eu fiquei curioso quando eu vi o nome liderança nível 5.0, que imaginei, deve ser alguém top. E, na verdade, é humildade mais força de vontade. Força de vontade, porque eu não quero ter na equipe alguém que eu preciso ficar empurrando. Eu quero ter na equipe alguém que ela já traga dentro de si a vontade de ser melhor. Eu quero ter na equipe alguém que ela olha aquilo, eu posso fazer melhor. Faça algo, agora eu posso fazer melhor do que aquele melhor que eu fiz ontem. E assim, não é alguém que você vai ter que ficar toda hora cobrando, exigindo por em diante. E aí ele fala, por que humildade? Porque por melhor que seja essa pessoa, ela sempre saberá que ela pode ser melhor. E aí, nessa humildade, ele fala o seguinte, se você tem um gestor, tem na sua equipe pessoas que são humildes, essa pessoa vai entender que sempre, em primeiro lugar, é a empresa, porque vocês lembram o livro Empresas Feitas para Vencer. E ele fala o seguinte, eu quero ter líderes excelentes, mas que sejam humildes. Porque esse líder vai fazer com que essa empresa perdure mesmo depois que esse líder ou esse gestor não esteja mais lá.
Só que se eu tenho um líder que ele não é humilde, na verdade ele usa aquele sucesso para o bem dele, indiferente do que vai acontecer com a empresa. E aí, claro, existia um monte de nome de líderes de empresas que nos faz pensar o seguinte, de fato, eu me lembro da empresa e do líder X, porque o líder era extremamente famoso. Mas eu me lembro de determinadas empresas que eu sequer sei quem era o líder. Porque o líder nunca fez questão de ser a estrela. Ele sempre fez questão de que a empresa que fosse a estrela. Tá, então são questões. E aí tem uma lá no final que ele fala, cadê que eu marquei aqui? Perdi essa marcação. Tem que achar aqui. Mas então assim, e o livro, ele, tanto é que eu falo, a minha recomendação é, se você quer um livro, você quer ler só um livro, aquela história, quer ler só um livro que vai te ensinar a ser um gestor, esse é o livro que eu recomendo. Porque ele vai te... E assim, por que eu falo de cadeira? Porque ele começa a beabá assim, ó. Se você vai montar uma empresa, como é que você faz para contratar? Quem que você mantém dentro? Quem que você traz para o seu time? Quem que você tira do seu time? E aí ele começa passo a passo. Você vai definir o objetivo? Como é que você define o objetivo? Escolher o que você quer, ótimo. Agora pense em como ser o melhor do mundo nessa área. E ele vem passo a passo te dando bases. Se você quer vencer, ótimo. Siga esse passo a passo. É fato. Está longe de ser uma receita de bolo fácil. Está longe de ser aquela receita, é fácil de implantar. Não, nem sonho. Mas é fato. Ele coloca um passo a passo que você diz, cara, com certeza, se minimamente eu conseguir implementar o que ele fala, a empresa tem um destaque. Ela tem um destaque porque as recomendações, elas mostram assim, cara, mas como é que eu vou montar uma equipe tão boa assim? Como é que eu vou definir um objetivo tão bom assim? Mas é tudo uma sequência passo a passo, explicando o que outras empresas já fizeram, deram certo, o que fizeram e não deram certo, tá? E aí Nossa, uma coisa professor, que... muito conteúdo aqui, hein? E o senhor até já respondeu a minha última pergunta, que era para quem você indicaria esse livro. Então já sabemos aqui que são para novos empreendedores aí que querem Sim. abrir a sua empresa e ir para o mercado e terem sucesso, né? Principalmente. Sim. Não, e Renato, é assim, ó, eu sou sócio e conselheiro de uma administradora hoteleira, eu falei para ela, eu arrumei o livro para ela, eu disse, eu ainda cheguei assim, qual que você prefere? É ler digital ou ler físico? Se for físico, se você não tem dinheiro, fala que a empresa vai comprar para você. Porque eu falei assim, ó, você tem que ler esse livro. Ou seja, eu pago para você ler, por quê? Porque eu sei que vai fazer com que você tenha uma visão diferente e você trabalha conosco. Ou seja, então você vai ser uma profissional melhor qualificada para estar conosco, mas para você mesma. Porque esse conhecimento você vai levar para qualquer lugar que você vá. Ou seja, não é, a empresa quer porque é para ela. Não, eu quero porque você vai se tornar uma profissional melhor. Então, assim, eu cobro dos alunos, cobro, para variar, né, pessoal? Estou tentando parar de cobrar, mas eu continuo. E assim, e principalmente... É aquele clichê, né, professor? Empresas são feitas de pessoas, né? Então são as pessoas que têm que ser qualificadas para que a empresa seja a melhor do mundo, né? Sim. Digamos assim. E por mais que seja um clichê, é um clichê que é fato. A menos que a gente um dia monte uma empresa só com robôs. Mas espera lá, quem que fabricou os robôs? Não, ainda mais nessa época de humanização que está super em alta, né? Que a gente fala muito de relacionamentos e etc. Então, as pessoas é que têm que estar à frente, né, dos negócios. Sim. Mas, enfim, mais uma última palavra? Um último insight? Porque tem um recado aqui na página 274. Envolva-se em alguma coisa com a qual você se importe a ponto de torná-la melhor possível. Não por causa do que você vai ganhar, mas simplesmente porque é possível atingir a excelência. Pessoal, se você estiver envolvido em qualquer coisa que você faz por conta do salário, isso não te faz brilhar os olhos, porque você faz por obrigação ou só pelo dinheiro. Agora, se aquilo internamente te motiva, eu quero tornar isso melhor, eu quero tornar isso melhor, aquilo desperta a sua força de vontade. Esse é o lugar que você tem que estar. Porque naturalmente você vai fazer aquilo ser bom. Por quê? Não é porque alguém te cobre nada. É porque você sente prazer em fazer aquilo ser muito melhor do que ele já é. Então esse seria para finalizar e dizer assim, pessoal, descubram isso em vocês, descubram isso no lugar que vocês trabalham e descubram isso naquilo que faz os seus olhos brilharem, que é a maneira que eu acho para dizer que isso aqui, claro, vocês viram que eu gosto de aprender, gosto de dar aula, gosto de falar sobre isso, porque eu acho, como a Renata falou, eu acho que todos nós podemos ser muito melhores do que nós somos. Só que isso vai depender de cada um. Sensacional, hein, professor? E eu ia perguntar também se algum desses ensinamentos você conseguiu aplicar na sua vida. Eu tenho a certeza que sim, né?
Renata, esse último é um que eu venho fazendo, eu não sei porquê, tá? Pessoal, eu venho fazendo isso na minha vida naturalmente, só que eu descobri o livro recente, tá? Então, assim, eu acabei me identificando com o livro, então foi isso, porque muitas coisas eu já aplicava e depois eu encontrei alguém que sistematizou aquilo que eu aplicava. E hoje, na gestão lá da empresa, eu procuro muitas coisas implementar. Por isso que eu falei para vocês, eu procuro passar para a nossa equipe, de fato, esse livro, porque eu acredito no conteúdo, tá? Então, não é só eu aplico na minha vida, mas também com as empresas que eu acabo dando mentoria, assessoria, ou sou conselheiro, eu acabo realmente passando também. Porque eu acho assim, todos têm que ter a oportunidade. A pessoa até pode, Cláudio, eu não quero ler, eu não quero fazer isso. Ok, mas a escolha é sua, porque foi apresentado para você uma oportunidade. Muito legal, professor. Sem palavras aqui para agradecer todos esses ensinamentos que você nos trouxe agora pela manhã. Então, mais uma vez, obrigada aqui por ter aceito o nosso convite. E quem leu esse livro ou quem vai ler, depois deixa aqui nos comentários o seu feedback, o que você conseguiu aplicar ou o que você aprendeu. Mas, enfim, muito bom, professor. Nos vemos por aí, então, em mais outros projetos. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Falou, Renato. Um abraço para todos que estão nos ouvindo e até, pessoal. E curtam Renata, curtam, sigam, deem seu like e acompanhem os projetos. Obrigada pelo apoio mais uma vez. Falou, Renata. Tchau, Até. tchau. Tchau.